Muito bem, muito bem. Até que enfim você chegou, né? Pô, esperei você muito tempo, mas vai valer a pena. Obrigado pela sua presença, seu retorno. Esse play, esse encontro conosco aqui, e agora lá fora você já sabe, pode esquecer, agora é você. Agora aqui é a sua vida, a sua saúde, é o seu bem-estar, é o seu momento, esquece tudo, esquece problema de grana, preocupação, estresse de jornal, trabalho. Não, agora é uma hora dedicada para você. E tem uma coisa, se você ainda não estiver inscrita aqui no Agora é Você Podcast, por favor, se inscreva, isso é muito importante. Ativa o sininho das notificações, porque se você não faz isso, geralmente o podcast não vai chegar para você, o YouTube não entrega, isso acontece com mais de 90% do público todo, de todos os podcasts da web, tá legal? Então se inscreva, ative o sininho para não perder mais assuntos fantásticos, relevantes, como é esse de hoje, tá? Onde você vai aprender que, de fato, querer é poder. Ah, mas o que eu tenho que fazer para realizar minhas coisas? É isso que nós vamos ver aqui com ele, que é especialista em programação neurolinguística, é pesquisador de psicologia social, é psicanálise aplicada a negócios, é professor de hipnose clássica, ilusionista, palestrante, conferencista em países como Estados Unidos, Espanha, Portugal, Argentina, Peru, Colômbia, Venezuela, Chile. Tá bom para você ou não? Então, eu não vou dar volta no globo, porque o nosso tempo é curto, tá? Mas ele foi o primeiro brasileiro a se apresentar, o primeiro hipnólogo brasileiro a se apresentar em Las Vegas. O trabalho dele é realmente internacionalmente conhecido, ele é fantástico e também, claro, não poderia deixar de ser escritor. Bem-vindo, Rafael Baltresca. Grande Oscar, prazer incrível, bem, imenso estar aqui com você. Que legal. Pô, eu sempre te acompanhei, curti muito você, dei muita risada com você e hoje estar aqui na tua frente para mim é um presente. Obrigado, Oscar. Pô, obrigado, a recíproca é verdadeira. Claro que eu não dei risada com você, né? Não. Mas acompanho dentro do possível o seu trabalho, que é fantástico. Daqui a pouco vamos falar das redes dele para você acompanhar também. Mas começando pelo nosso tema então, Rafael, por que querer é poder? Por que a gente pode dizer isso com propriedade? E tem uma frase que me impactou bastante há pouco tempo, é a frase seguinte: o universo não quer saber se você está pronto, o universo quer saber se você está disposto. Porque estar pronto é uma sensação que muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por não se sentir pronto. Agora, estar disposto é você dizer assim: eu quero fazer, eu quero aprender. Por isso que eu acho que o seu podcast e alguns outros nessa linha são tão importantes, né? Num país que a gente sempre está sendo espremido, sempre vem notícia ruim, é o tempo todo o pessoal metralhando. Pô, você tem um podcast dele que fala: ó, agora é você, fica aqui, olha para mim, vamos dar um jeito nessa cabeça aqui, porque tá tudo aqui, né? Então eu realmente acredito que querer tem a ver com mudança de mentalidade. E quando a gente muda a cabeça, a gente muda a nossa percepção, a gente muda tudo. Porque quando a gente fala de finanças, se a gente fala sobre saúde, relacionamento, qualquer área da vida, tudo passa pela nossa mente, tudo. Então quem consegue se alinhar, falando de pensamento, quem consegue compreender que tudo é percepção, tem uma vida mais leve, tem uma vida mais focada. Então quando eu escrevi esse livro aqui, O Poder é Seu, é sobre isso, é sobre mentalidade. Quando a gente muda a nossa mentalidade, a gente muda todo o resto. Muito bom. Daqui a pouquinho eu vou comentar o livro do meu amigo Rafael Baltresca e com certeza você vai querer adquirir porque é fantástico. Vou mostrar aqui. Agora, você que está aí sabe que para você buscar um objetivo, você tem que sair do lugar comum, né? Você tem que sair da tua rotina, você tem que quebrar essa inércia. E quando é que uma pessoa, Rafael, deve buscar a transformação, uma releitura da própria vida? Existe um momento que a pessoa tem que dar um start para isso? Eu acho que tem uma pergunta que a gente tem que fazer antes, e essa pergunta é muito poderosa, eu vou fazer para você. Pode fazer. A pergunta é: quem é você? Quem é você? Bom, é muitas coisas ainda. Se for pela essência, eu sou uma pessoa bem-humorada, exatamente o que você falou, estou sempre disposto a aprender, busco pelo conhecimento sempre, não paro, tanto que eu fiz quase a minha vida inteira dedicada a rádio, teatro e TV, estou aqui fazendo um trabalho sério e eu sou essencialmente uma pessoa que gosta de ver as outras pessoas bem. Daí a sua presença aqui, daí a presença de quem está ali nos acompanhando, né? Então eu me sinto bem fazendo o bem. Até tem uma coisa que eu chamo trilogia do bem. Eu falo, na vida, o que mais faz bem é estar bem para fazer o bem.
Então essa é a minha linha de vida e isso é o que me conduz praticamente. Então essa pergunta é importante, viu, Pardini? As pessoas fazerem para elas mesmas. Quem sou eu? Quando a gente pergunta a nós mesmos, né, quem sou eu? A gente está buscando o nosso propósito. Quando você falou, olha, me faz bem quando eu faço isso, eu sou uma pessoa que busco isso. Então perguntar é um passo que a gente dá atrás. Porque a pessoa não é o que ela faz. A pessoa não é o trabalho dela. A pessoa às vezes não é nem o nome. Porque se muda o nome, não muda a sua essência. Então a pergunta é buscar a essência. Quem sou eu? Por que eu faço o que eu faço? Quando a gente vai atrás disso, a gente abre uma porteira de conhecimento, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Entende? Muita gente, a maioria das pessoas que a gente vê por aí, a maioria, o frentista, a moça que trabalha aqui, o rapaz que faz Uber, a maioria, as pessoas que eu conheço, eu converso, as pessoas fazem como se estivessem num fluxo. Eu tenho que fazer isso. É um fluxo como se fosse um rio levando aquele naviozinho, aquele barquinho de papel. Se põe na correnteza e deixa levar. Exato, quando na verdade tem que ter um ponto de parada. E fala, peraí, quem sou eu? Qual que é meu propósito? Opa, meu propósito não é fazer apenas por fazer. E tá tudo bem as pessoas fazerem o que elas fazem. Tá tudo certo. O ponto é redescobrir a chama. Porque quando você acha essa chama, putz, é isso que me dá tesão. Eu faço isso porque me dá gosto. Eu ajudo as pessoas. Porra, eu morreria fazendo isso e eu faria isto sem ganhar dinheiro. Eu não vou nem perguntar porque eu sei. Se eu falasse, você faria tudo que você faz, tudo que você fez de graça? Você fala, é claro. Até porque começou de graça e depois passei a viver daquilo por consequência. Então aí tem um propósito. E a gente buscar esse propósito dá um outro sentido para a vida. Com certeza. Inclusive, né, eu digo para você que, como o Ricardo Ventura tem um livro muito legal que já citei muitas vezes aqui, né? Espero que você morra. Não conheço o Ricardo. Quem é? O Ricardo Ventura, você não conhece. Foi o Ricardo Ventura quem me indicou esse professor fantástico que vocês estão conhecendo hoje. Ricardo Ventura, para mim, é o maior psicanalista comportamental do Brasil. E eu entrei na hipnose por causa dele. Dele? E ele falou para mim, cara, vai ter um curso tal. Curso do quê? De hipnose. Aí eu fui ver, me apaixonei e fui. Mas ele, o livro dele tá aqui, na frente. Tá aqui. Tem aqui. Ele foi o primeiro do episódio, o cara é fera, né? E indicou o Ricardo Ventura, e indicou o Baltresca, e ele tem um livro legal, né? Espero que você morra, porque, quer dizer, espero que você pare e se reinvente, que você renasça. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer todo dia. Da mesma maneira que o humor, para mim, não é diferente. É uma forma difusa, diversa, de fazer a mesma coisa. Porque o humor, para mim, é você se doar. É isso. Entendeu? Você vai receber os aplausos como forma de retorno. Agora eu pergunto para você que está aí do outro lado, atenção. Qual seria o primeiro passo ou os primeiros passos que você daria se você resolver uma transformação na sua vida, se você quiser uma releitura da sua vida? Baltresca, pode falar para a galera. O que eu faria seria qualquer coisa menos uma transformação brusca. Tá. Porque a transformação brusca, Oscar, ela vai ter uma resistência enorme de todo o seu sistema físico, psicológico, emocional, espiritual. A partir de amanhã eu não vou fumar mais. Chega, cansei disso. Cara, amanhã você vai ter o seu sistema inteiro indo contra isso. Então, uma transformação brusca, ela é burra, porque ela não vai durar. Daqui a uma semana ou 2 semanas você já voltou a fazer o que você faz. Então, para ter uma mudança de comportamento, o que eu ensino para meus alunos é faz no passo a passo. Se eu quero aprender o idioma, eu estou aprendendo italiano agora, Oscar. Pardini é italiano, você sabe, né? Va bene, io capisco. Va bene, adesso sono imparando un po' l'italiano. Va bene. 10 minutos por dia, só. Entende? Não são 2 horas. Porque se eu fico 2 horas por dia, cara, eu posso fazer isso por 3, 4 dias. Depois de uma semana, você não aguenta mais, você já voltou, você deixa de fazer. Então, mais 10 minutos é tranquilo. Então, quem vai fazer, por exemplo, exercícios físicos, que é uma das coisas mais pedidas, né? Cara, eu preciso fazer exercício físico, eu tenho que mudar meu hábito, o que eu faço, hein? Eu falo 10 minutos por dia, só 10 minutos. Faz 5 minutos de alongamento, sabe por quê? Porque a repetição é uma forma de você se auto-hipnotizar. A repetição, ela é mais forte, pensa nisso, do que 2 vezes por semana. Então, quem quer fazer um hábito novo, que seja exercício físico, seja parar de fumar, seja caminhada, seja um novo idioma, ter o hábito da leitura, 10 minutinhos por dia.
E se for muito, 10 minutos para você, ó, você olha para mim. Posso falar com aquela câmera? Claro, deve. Se for muito, você quer ter o hábito da leitura e não tem, faz assim, ó. Leia uma linha por dia. Oscar, uma linha! É bastante compreensível que mudemos nossa energia. E só. É muito melhor a pessoa ler uma única linha por dia, mas todos os dias. Porque daqui a pouco você vai querer ir para 2, 5, vai te chamar, vai ter um chamado natural e não ir no brusco. Então, respondendo a sua pergunta, é isso. Para transformar, vai no passo a passo, que aí o corpo vai entendendo a mente também. Muito legal, vai prestando muita atenção aí, porque daqui a pouco nós vamos falar do livro O Poder é Seu, do Rafael Baltresca, que eu tive o prazer, e infelizmente não consegui ler todo, mas eu folheei bastante o livro para conhecer a maneira que o Rafael nos orienta a pensar, e com muita propriedade. Eu encontrei muita coisa excelente no livro dele, e as perguntas que eu estou fazendo aqui não são perguntas do livro, mas são baseadas na forma dele pensar. Então depois você ter o livro vai ser muito importante. Rafael, me fala o seguinte, por exemplo, o fato de que quem está nos assistindo, por exemplo, a pessoa que... Eu estou falando isso que eu acho que isso é um hábito, lamentavelmente. Que a pessoa acha que para ela ser feliz, para ela se realizar, ela tem que fazer aquilo, porque é aquilo que todo mundo faz, é aquilo que todo mundo comenta, ou ela tem que ser similar a um ídolo dela, uma personalidade, uma pessoa que ela tem como referência. Isso não é errado? Isso é uma cilada. Uhum. É errado, é uma cilada. Sabe por quê? Um dito que eu gosto muito é nunca compare os seus bastidores com o palco de outras pessoas. Então, quando as pessoas estão vendo agora a gente, partindo, eles estão vendo o quê? Um palco. Isso aqui é um palco. Sim, claro. Né? A gente está aqui vestido bem, a gente está batendo papo, dando risada, puta cenário bacana, mas esse é o nosso palco. Nossos bastidores são outros. É conta para pagar, é BO para resolver com família, são problemas, às vezes, sabe, de saúde. Então, quando você compara o palco dos outros com seus bastidores, você está fadado a uma vida triste. Porque você nunca vai ser aquilo que você está vendo dos outros. Você entende? Claro. E que é um grande erro cometido por, acho que a maioria das pessoas, né? No meu livro tem um capítulo que se chama Possibilidades. Cara, que esse é um dos que eu mais gosto. Você que é engenheiro químico ou pretendente, quase, né? Quase fui. Eu acho que você vai gostar disso. Infelizmente, não trouxe um baralho. Mas imagina que eu tivesse um baralho aqui. Tá bom? Um baralho tem 52 cartas. Ok? De asa a rei, repetidas em 4 naipes. Ok? Se eu der um baralho para você com 52 cartas, pra você embaralhar, você embaralhou, cortou e deixa ele do lado. Fala para mim, seja sincero. Você acha que é possível, é fácil ou é difícil você achar o mesmo embaralhamento, a mesma ordem, em algum lugar do planeta, que seja na China, que seja no Japão? Você acha que isso é possível? Não é? Aquela mesma sequência ficou embaralhada? Você embaralhou e deixou aqui. O que você acha? Não tem certo e errado. Parece que não, mas existem milhares de possibilidades aí. Existe, mas em algum lugar deve ter, né? Sim. Ou algum lugar no passado. Eu não posso precisar, mas eu acho que existe em algum lugar do tempo, que eu ia falar, algum lugar no tempo e no espaço, que alguém pode ter feito a mesma coisa. Pode ter feito. Quer dizer, a sequência... Sim. Tá. Vou te dar essa informação, você vai ficar de queixo caído. Tá bom? Se você embaralhar um baralho bem embaralhado, a probabilidade é que nunca na história da humanidade um baralho foi embaralhado com essa ordem. Olha que legal isso. E nunca mais, até o fim dos tempos, um baralho será embaralhado nessa ordem. Por quê? 52 cartas embaralhadas, o número de possibilidades é 52 fatorial. Que é 52 vezes 51 vezes 50, 49, vai. Então, olha só, a possibilidade é que seja único isso, porque 52 cartas colocadas em ordens aleatórias é um número absurdo de chances mínimas disso acontecer. Então, onde eu quero chegar com isso? Se com 52 cartas você vai fazer uma coisa única, imagina você, eu, que tem ideias, comportamentos, tudo se mesclando o tempo todo. Então, querer fazer o que o outro faz é simplesmente impossível.
Querendo ou não, nós somos únicos. Ou seja, se comparar com os outros, pegar uma receitinha de sucesso que outra pessoa fez, é matematicamente impossível. Então esquece, para de se comparar com os outros, faz o que te dá vontade, entende? Seja feliz e vai para frente. Até porque cada um nasce para ser o que veio. Eu nasci para ser eu, você nasceu para ser você. Existe aquela ideia antiga, né? Quando eu crescer eu quero ser que nem fulano. Então, né, eu acho que agora, para quem está nos assistindo aprender, se alguém pensava assim, ou pensa até agora assim, como é que a pessoa pode fazer o contrário? Ou seja, ser feliz a partir de si mesmo apenas, que é o ideal. Acho que você tem que ser feliz a partir do meio, apesar do meio, apesar dos conceitos, etc. Mas como é que a pessoa consegue partir para isso? Para ela ser feliz a partir dela? Eu penso que felicidade ela depende de 3 instâncias, né? Do presente, do que a gente faz hoje, e a gente pode controlar, a gente pode mudar, né? Eu estou aqui com você agora mudando o nosso presente, não é? O futuro também. Quando chegar lá, no tempo certo, a gente vai poder mudar. Então eu falo que presente e futuro eles são mutáveis. O futuro ou se muda quando eu chego lá, ou mudando o presente eu mudo o futuro também. Mas e o passado? E aí a conta não fecha. Se a pessoa tem um passado, sabe, que a oprime, um triste passado, lembranças ruins ou traumas, a conta não fecha. Então, para mim, o caminho da felicidade é você entender que você pode mudar o presente, pode mudar o futuro, mas entender também que a única forma de mudar o passado é ressignificando ele. Entende? Dando um outro significado. Que às vezes num papo, num livro, a pessoa ressignifica algo que aconteceu, ou muitas vezes buscando terapia mesmo, indo para a parte terapêutica. Então, é um jeito de você fechar a conta, porque senão a conta não fecha. Eu vivo bem hoje, mas o passado está nas minhas costas até hoje. Para mim é um pouco sobre isso. E tem uma outra coisa, Pardini, que você falou de felicidade. Às vezes a gente fica o tempo todo buscando felicidade, quando na verdade, na minha opinião, que são os problemas que realmente são necessários para a nossa vida. Não são os acertos, são os erros, são os problemas. Problema tem uma etimologia que vem do latim. Eu gosto de estudar, sabe, etimologia das palavras, eu adoro. E uma das que eu estava estudando esses dias é problema. O pró tem a ver à frente. Então o que é problema? É algo colocado à sua frente. E aí você pode, com algo à sua frente, ou fechar os olhos, imaginar que ele não existe, ou dar um jeito de resolver aquilo. Quando você resolve esse problema, ele desaparece. Por quê? Porque quando vem um outro problema igual a esse, você já sabe como resolver. Então, para mim, a vida é sobre resolver problemas, sim. Para mim, isso aqui não é um jogo de diversão que Deus colocou a gente. Falou, vai lá, Pardini, vai se divertir, vai ser feliz. Não. Para mim, Deus fez assim, vai lá, vai ter uma pancada de problemas, porque ao final da sua jornada, é justamente a resolução desses problemas que vai fazer de você uma pessoa melhor, que vai elevar a sua alma, que vai elevar a sua vibração. Entende? Sim, claro. Então, olha como que muda tudo. Quando eu tenho problemas, e eu tenho, viu? É BO, é um atrás do outro. Eu aprendi a agradecer pelos problemas. Não pedir para que Deus resolva meus problemas. Não, eu agradeço. Obrigado. Ele está na minha frente, tem um porquê. Eu sei que tem gente assistindo a gente com problemas verdadeiros, reais, fortes. Então, quando aparecer um problema para você, lembra disso. Que é Deus dizendo o seguinte: você está pronto para resolver mais um problema, e quando você o fizer, sua alma estará mais elevada. Então eu não passo a minha vida buscando o tempo todo coisa divertida, ser feliz o tempo todo, não. Eu passo a vida entendendo a vida. Tem momentos incríveis como esse agora, estou tomando um café com você, uma água aqui, mas tem problema, tem dias que não vão ser assim. E é justamente nesse dia que Deus está dando uma oportunidade. Quando eu falo Deus, pode ser o universo, pode ser a mão da natureza, você faz o que você quiser. Mas é o universo dando a oportunidade da gente melhorar em algo. Muito legal. Já que ele falou em agradecer, atenção, quando eu toco essa sineta é porque eu quero falar com você. E eu pergunto para você sobre gratidão. Que tipo de pessoa você é? Você tem gratidão pela vida? Você agradece o quê? Você acha que você agradece demais? Você acha que você agradece de menos? Você já percebeu uma coisa? Quando você agradece alguém sincero, de coração, você não sente algo diferente? Então eu quero perguntar para o Rafael Baltres, que é ele que vai responder para você. Rafael, a gratidão,
qual é o impacto que ela tem para os nossos sentimentos, para o nosso bem-estar, para a nossa consciência, enfim. Gratidão para mim. Gratidão. Uhum. Gratidão é algo técnico. Eu explicaria isso numa fórmula matemática. Tá bom. Gratidão para mim é você transportar a sua mente, o seu corpo, a sua alma para o futuro. E lá no futuro, você perceber qual é a coisa que você mais vai querer lá no futuro. E aí você traz para cá. Por exemplo, hoje, tomar um café, bater papo, fazer um exercício, pode ser uma coisa muito simples. Mas se você se transportar para o futuro, para quando você tiver 89 anos, 95 anos, talvez lá, o que você mais vai querer seria fazer exercício, mas você não vai poder mais. Você vai tomar um café com um amigo, só que esse amigo talvez não esteja mais lá. É fazer coisas que você não vai ter mais. Então, gratidão é perceber antes que isso aconteça. E aí no hoje, você faz assim, putz, obrigado, viu? Obrigado por ter a oportunidade de fazer. E aí você vai e dá um abraço e toma um café. Eu tenho um amigo muito amigo, ele é o revisor do meu livro, tá aqui. É o Wagner Spolaor Rasputin. Eu conheço ele há muito tempo, sei lá, mais de 20 anos, 25, talvez 30 anos. Só que eu ouvi uma única vez na vida. Uma única vez. Num congresso de mágicas, há muito tempo. A gente se tornou amigos, a gente conversa muito pelo WhatsApp. Na época nem tinha WhatsApp. Ele revisa meus textos. Eu escrevo muito, eu gosto de escrever poemas, ele revisa para mim. E a gente criou uma amizade muito grande. E ele, por conta de uma situação dele, pessoal, né, que eu não quero entrar em detalhes, ele mora em Marília, ele não sai de casa. Ele fica por lá, ele faz os trabalhos dele lá. E esse ano eu fiz assim para ele, falei, ô Raspa, falei semana passada, a gente vai se ver. Pô, você sabe que eu não posso viajar, né? Eu falei, não importa, eu vou até você. E ele falou, olha, semana que vem eu consegui, eu vou sair com a família um pouquinho, a gente vai para uma praia aqui do lado. Eu falei, então me fala o dia. E dia 19, que é a semana que vem, eu vou até ele. Por que eu tô falando essa história? Porque eu não sei, Oscar, se daqui a 20 anos, 30, eu vou estar aqui, ou ele vai estar aqui, eu não sei. É uma pessoa que eu gosto, uma pessoa que eu considero demais, é um irmãozão meu. Então eu dei um estalo, eu falei, opa, lá no futuro eu vou me arrepender de não ter visitado esse amigo. Sabe o que eu vou fazer? Eu não vou esperar o futuro, eu vou fazer hoje. Então, para quem acorda de manhã, essa é para você. Toca o sininho aí, Oscar. Para você, hein? Para você que acorda com preguiça e fala, eu queria fazer exercício, mas acho que eu não vou hoje. Então, lembra de uma coisa. Quando você tiver 90 anos, você pode querer o que você for, meu amigo. Você não vai conseguir, talvez, né? Com 95, um dia, você não vai conseguir mais. Então, nem se você quiser. Então lembra disso. Quando a gente lembra disso, que no futuro a gente não vai poder, a gente fala, opa, quer saber? Vamos fazer hoje. E de novo, é melhor fazer um pouquinho todos os dias do que tentar fazer um montão 1 ou 2 vezes por semana. Gratidão é sobre isso. É entender do que a gente tem hoje e como isso vai ser importante lá no futuro. Legal. Eu sou grato por esse momento que a gente tem agora. Eu também, muito. Eu tenho um pensamento que vai de encontro direto a isso, que eu digo, o presente de hoje já é o passar do futuro, né? Já é. Então, a gente tem que estar fazendo agora, para não chegar lá na frente, pô, podia ter feito. Não. Se você pudesse lá do futuro viajar para trás, né, você fala, pô, caramba. Não, você já está no teu passado. Então, pensa sempre bem nisso. Agora... Posso só complementar com uma coisa? Por favor. Eu vi uma coisa genial esses dias que fala assim, Pardini, você só deve satisfação para 2 pessoas. Tá? Para si mesmo? Não. Não? Para 2 pessoas só. Quais são elas? Pro Pardini então. De 90 anos tá. E pro Pardini de 5 anos. Olha que forte isso. Porque quando você pensa no Pardini de 5 anos, tem que pensar assim, será que eu tô sendo o Pardini que a minha criança de 5 anos iria se orgulhar? E quando você pensa no Pardini de 95, será que o de 95 vai olhar para trás e falar, porra, que legal que você fez isso? Então, interessante, né? Puta, quando a gente pensa na gente de 5 e de 95, a gente talvez mude um pouquinho o jeito de fazer agora. Isso é maravilhoso. Eu estou falando aqui com o Rafael Baltresca, que é hipnólogo clássico, é ilusionista, mas também especializadíssimo em programação neurolinguística. O cara é conferencista, escritor, palestrante. Então, se você chegou agora, por favor, fique até o final. Se você não chegou agora, também permaneça. E se chegou agora, você vai depois voltar lá no comecinho, porque é uma aula
para a sua vida isso daqui. Nós estamos falando sobre querer é poder, a relação entre você querer e poder, os caminhos. Inclusive, eu vou perguntar aqui para o Rafael o seguinte, por exemplo, a motivação e a realização estão muito interligados, né? Como é que se combina as duas coisas de uma forma ideal para você chegar num resultado positivo? Aquele ímpeto, aquele entusiasmo de fazer e a realização de fato. Boa, a motivação ela é importante, sabe? Eu acho que ela é uma faísca que dá, mas ela é perigosa também. Ela é muito perigosa, porque a motivação ela não dura sempre. Ela não dura. Você pode estar super motivado para algo novo, namorada nova, o seu podcast novo, o seu livro, o que seja. Pô, que legal, vou fazer, vamos, senta aqui, escreve. Cara, 3 semanas, você não vai estar com a mesma motivação. Esquece. Sim. Esquece. Quem entrou na faculdade, depois de 2 meses, 3 meses, já ok, a faculdade. Mas quando você entrou, você estava naquilo lá. Então, assim, ela é importante porque ela dá uma faísca. E é na hora da motivação que tem que se planejar. Pô, legal, vamos fazer. Vamos criar plano então. Vamos lá, põe na mesa, abre aqui. Ó, dia tal, Padinho, você faz isso, eu faço aquilo, a gente vai fazer junto. Vamos para lá. Porque ela vai passar. E quando ela passar, aí ela tem que dar o lugar para a disciplina. Essa é que ganha jogo, não é a motivação. A motivação ela dá a ignição no carro, mas o carro ele não anda o tempo todo com não é verdade? Sim, é uma vez só. Depois vem a disciplina. A disciplina é fazer sem estar motivado. É ir na academia sem querer. É fazer o seu podcast sem estar com vontade. É ler todos os dias um pouquinho sem estar motivado. Então, quando a pessoa começa a fazer sem motivação, ela ganhou o jogo. Porque é justamente a disciplina que vai dar o resultado para ela lá no fundo. No final, não é a motivação. Ou seja, a determinação, ela tem que estar acima da vontade. Muito mais. Muito mais na frente. Muito mais. Eu falo o seguinte, né, que quando a gente vai ter poder de verdade na vida, o grande poder, que você vai falar assim, Pardini, porra, eu consegui. Eu busco isso todos os dias. O grande poder vai ser quando você não fizer, olha isso, hein? O que você mais quer. Calma, é profundo. O dia que você falar assim, eu não vou fazer, mesmo querendo, esse dia você ganhou o jogo. Eu tô louco pra comer aquele chocolate inteiro, aqueles 3 bolos. Só que eu não vou fazer. Nesse dia você ganhou o jogo, entende? Porque você não tá cedendo aos ímpetos, a motivação momentânea. Então, fazer o que se quer é fácil. Eu tô louco para falar com ele, eu quero fazer, é fácil. Agora, o dia que a gente fala, opa, não, eu quero, mas eu sei que eu não devo. E se eu digo eu não faço, tu ganhou o jogo. Porque aí o teu consciente, ele está falando mais alto do que o seu emocional, entendeu? Mas isso é uma briga diária. É uma luta diária. Eu quero muito ficar dormindo a mais, mas eu não vou. Eu quero muito não ir na academia, mas eu vou. Entende? Então, a briga aqui, ó. Quer ver? Vamos resumir esse podcast inteiro. Vamos resumir em tudo? Vamos. Tudo. Aí resolve, vou embora, acabou. Vamos pra casa, você tá feliz, eu tô feliz. Resolve tudo, quer ver? Não, tô brincando, fica aí, tá? Se eu falo pra você, o Baltresca mentiu para o Pardini. Eu menti para você. São 2 pessoas, eu e você. Certo? Sim. Mas quando as pessoas falam para mim, minha mente mente para mim. Você já sentiu isso, né? Que a mente enganou a gente. Minha mente me traiu. Me enganou, né? É. Como que a minha mente me engana? Quem sou eu? E quem é minha mente? Porque se eu falo que eu menti para você, são 2 pessoas. Claro. Mas a minha mente me enganou. São 2 mentes dentro de uma? E a resposta disso é aquilo que eu falei que a gente resume tudo. Sim, são 2 mentes. A gente tem uma mente racional, ok? Consciente, onde eu faço conta, força de vontade. É a mente que vai me ajudar a conversar com você, racional. Eu não estou aqui do jeito que eu quero, estou do jeito que eu acho que eu tenho que estar aqui, racional, consciente. E tem uma outra mente que é a mente emocional. Então tem o consciente e tem o inconsciente. O emocional, meu amigo, tá nem aí para regras, entendeu? Ele quer a loucura eu quero 5 pedaços de bolo hoje mesmo. Eu vou ficar dormindo no sábado até 3 da tarde, entendeu? Então a mente emocional é a nossa mente criança,
Quem tem filho em casa sabe que a criança, ela quer curtir. Eu falo pra minha filha assim, meu amor, vamos embora? Não, papai, quero brincar mais um pouco. Aí eu falo, então mais 5 minutos. Tá lá, beleza. Ela falou beleza para ficar, até eu falar para ela, vamos embora. Não, mais 5 minutos. Então, ela não está preocupada em tempo, em racional, em nada. Ela quer curtir. Esta é a nossa mente emocional. É a mente da vontade. É o ímpeto, entende? É o que eu quero fazer. A outra mente é a mente da razão. Fala, eu não devo fazer isso. Eu já falei com o meu nutricionista, só de final de semana, eu não tenho que fazer todos os dias. Então, o jogo ganha quando a sua mente racional a mente emocional. Quando a razão impera sobre a emoção, praticamente. Nesse momento, o jogo está ganho. Entende? Porque a emoção não adianta. Ela quer o que é mais gostoso. Enquanto que a razão fala assim, cara, você tem que estudar, porque você precisa se desenvolver, a razão está falando assim, ó, sabadão, vamos estudar. A emocional está assim, cara, eu vou pegar um pote de Nutella, um de pipoca, vou ligar o Netflix e vou ficar o dia inteiro lá. E o que é mais fácil? É mais fácil você seguir a sua emoção. Então, entende? Sim, eu resumo tudo nisso, meu livro é sobre isso. Como é que eu ganho dessa mente emocional? Ou como eu influencio a mente emocional. Ou seja, a emoção é a tentação, é o prazer, e a razão é o resultado, né, que você tem que buscar. Isso vale muito para você, amigo e amiga, que estão pensando que tem que perder peso, ganhar massa muscular. Tudo é uma briga com você mesmo. A coisa mais difícil que tem para qualquer um não é você ser melhor do que ninguém. Eu sempre digo isso daí. O maior desafio de nós todos é você ser melhor do que você mesmo, todos os dias. Amanhã você ser melhor do que hoje, depois de amanhã você ser melhor do que sempre foi antes. Esse é o desafio. Quando a gente busca o objetivo, a briga é a mesma. Mas por falar em briga, vamos falar de confraternização. Ó, vou fazer uma brecha aqui porque você merece. O Rafael também. Você vai fazer uma reunião, vai fazer uma convenção, vai juntar amigos, família. Eu quero recomendar para você, tá, os produtos da Golden Prime, que são nuts deliciosíssimos, tá legal? E você tem grãos de amendoim confeitado, amendoim japonês. Você tem castanha do Pará, você tem castanha de caju, você tem aquele milho torradinho maravilhoso para você saborear com uma cerveja, você tem mix. E vale tanto para você comprar quanto para o seu estabelecimento comercial. Como é que faz? Vai entrar no Instagram agora, anota aí. @Golden Prime Oficial. Como está aqui embaixo de mim no rodapé, ou manda um zap lá, é 11 940 082 357 e vai chegar onde você quiser. Agora eu vou chegar onde eu quero aqui com meu amigo Rafael. Mas deu vontade de comer uma castanha. Dá, não dá? Rapaz, com as imagens ainda. Então, eu queria saber de você, já que nós estamos falando acabei de falar de prazer aqui, de saborear o negócio, né? Qual é o papel da emoção, então, na pessoa que busca um objetivo? Tudo bem, a razão tem que imperar. Mas a emoção que a gente tem que dominar, que não pode predominar, ela tem um papel fundamental, mesmo assim, na busca? Não, os dois têm. Razão e emoção o tempo todo estão jogando o jogo, né? Tá. Mas eu acredito que o nosso trabalho, e que é o mais doloroso, é a gente influenciar o emocional. Porque o poder mesmo, Pardini, está lá. É ele, é o subconsciente. Eu acabei de falar disso, né? Sim, a emoção ela é poderosa. Tem uma brincadeira que eu faço com os meus alunos e nas minhas palestras que é o seguinte: você vê o poder que a gente tem. O poder, quer ver? Você que está com a gente assistindo, você acha que você levantaria um peso de 200 quilos? O que você acha, Pardini? 200 quilos. Eu ponho aqui é fácil, é difícil. Porra, 200 quilos é osso, né? É osso. Eu vou arriscar uma resposta aqui. Vamos lá. Acho que dependendo da sua estrutura corporal, muscular e óssea. Então. Dependendo do comando que você tiver, quem sabe você... É difícil, né? É difícil. Então eu pergunto para a plateia... Quando eu falo em comando, eu estou falando em hipnose, né? Mas é difícil. Aí 200 quilos, né? Eu pergunto para a plateia quem levantaria aqui 200 quilos. Aí poucos levantam. Se a plateia tem 300 pessoas, uns 2 ou 3 levantam, que são os halterofilistas, os mais treinados. Sim. Mas supondo que você chegue em casa, e isso vale para você também que está vendo a gente, você começa a ouvir uma gritaria, um grito, um barulho estranho. Quando você vai ver, é a pessoa que você mais ama, que pode ser seu filho, sua mãe, seu pai, seu irmão, sua irmã, embaixo de uma estante grande, cheia de livros, que caiu, e uma estante pesando 200 quilos. Aí eu pergunto de volta para a plateia. Eu falei, e aí, quem levantaria
uma estante que pesa 200 quilos? Nessa hora, Pardini, a plateia inteira levanta a mão. Porque você levanta. Sim. A gente sabe que a gente ia se estourar, mas a gente levanta. Então o interessante é que o corpo não mudou da primeira pergunta para a segunda. O corpo é o mesmo. A pergunta é a mesma. Você levantaria 200 quilos? Mas quando eu falo apenas 200 quilos, você processa isso de uma forma. Quando eu falo que a pessoa que você mais ama está embaixo disso, fala, opa! Agora não tem mais uma barreira. Não tem entende? limite, né? Para você tentar. Pelo menos tentar. Não tem limite. Eu tenho uma filha, eu sei que eu ia me estourar inteiro, mas eu ia levantar. Então, isto é o subconsciente. Ele é poderosíssimo. O que precisa é uma chave para acessar. Quando eu dei essa chave para você, que foi essa história, você acessou. Por exemplo, falar um outro idioma, né? O pessoal reclama, não consigo falar inglês, já tentei de tudo, estou tentando esse idioma, tá difícil. Eu falo, cara, e se você... Vamos pegar nem inglês, hein? Vamos pegar mandarim, que é pior ainda. Tchim, tchum, tchum, um monte de risquinho. Né? Eu falo, se você estivesse na China, morando na China, com teu filho passando fome em casa, você aprenderia chinês em quanto tempo? As pessoas falam, cara... Tempo recorde possível. Meu amigo, em um mês eu ia estar falando o básico. Assim como os chineses que vêm para cá, né, que trabalham em vários locais, eles falam um pouco de português. Por quê? Porque teve um acesso a esse poder que a gente tem. Entende? Sim. Então a gente tem medo de altura, é difícil falar idioma, é difícil fazer um hábito diferente, tudo é difícil, eu sei que tudo é difícil. Mas quando você encontra uma chave para acessar aquele troço, você desbloqueia aquilo. Você entende? Quer ver só uma brincadeira legal? Não sei se você é amigo do pessoal lá do Pânico. Sou muito amigo. Você é amigo deles? Muito, sim. Você conhece o Fuzil? Você esteve lá, né? Eu estive lá. Fuzil conheço. Você conhece o Fuzil? Fuzil, Emílio, todo mundo lá. Te contar a história do Fuzil. Quando eu fui fazer a participação lá, a gente, nos bastidores, começou a conversar e eu faço paraquedismo, né? Que legal. Eu tô aprendendo ainda, né? Tô fazendo as aulas e tal. E, bicho, eu morro de medo de altura. E paraquedas você sobe 4.000 metros de altura. Curioso você morrer de medo de altura e fazer paraquedas. Eu morro de medo. Mas eu falo, ok, eu vou enfrentar, vamos ver o que acontece. E eu sou assim mesmo, eu tenho medo, mas eu sei que... Vamos lá. E eu fui fazer o curso. Eu já não fiz muitos saltos. Hoje eu tenho acho que 18 saltos, não é muita coisa. O pessoal tem 3.000, 5.000 saltos. Nossa Senhora. Eu tô aprendendo. E aí eu falei pro Fuzil. Falei, Fuzil, vamos saltar? A gente faz uma matéria lá, você saltando. Ele olhou pra mim e ele falou assim, ó. Mas nem morto. Mas nem morto vocês vão me levar. Mas nem. Vamos lá, Fuzil, é legal, é divertido. Ele falou, esquece, cara. Altura pra mim, ele falou, não dá. E beleza, eu falei com hipnose. Ele falou, nem com hipnose, quer tentar? Eu falei, com uma frase eu mudo tua cabeça. Com uma frase. Vamos ver então. Isso nos bastidores. Tá. Ele até gravou um vídeo pra mim falando disso depois. Olha como eu acessei o subconsciente dele, porque o poder tá lá. O poder tá no nosso subconsciente. Eu fiz assim, e pela sua filha, você saltaria? Aí ele fez assim. Pela minha filha, eu saltaria sem paraquedas. Sem paraquedas, né? Eu tava imaginando aqui. Eu falei, você acabou de falar que nunca saltaria? Ele falou, mas aí você apelou. Eu falei, não, Fuzil, eu só dei uma chave que você precisava. O dia que você precisar saltar, é só lembrar que é pela sua filha. Beleza? Acabou, Pardini. Fiz a matéria com eles, a gente terminou, demos um abraço, tiramos foto, fui para casa. Acabou. Passou, acho que 1 semana e meia, no grupo que eu tenho de paraquedistas, o pessoal manda, ô galera, vocês estão vendo? A Jovem Pan tá lá na GoFly. Falando nisso, um beijo, pessoal da GoFly, que é a minha escola preferida. É por lá que eu salto, por lá que eu aprendo. Não é propaganda não, viu? É que eu gosto. Aí o pessoal tá lá. Só baixa um pouquinho o microfone aqui, assim, ó. Isso, por causa da sua voz, porque você tem um tom de voz forte e tá vazando. Assim. Pode ir lá. Aí no grupo de paraquedismo, o Pânico tá lá. Eu falei, tá lá. Quando eu entrei lá no site do Pânico, eu vi que quem tava saltando? Fuzil. Eu falei, mentira. E ele foi e tal, não sei o que lá, saltou, desceu, putz, legal pra caramba. Eu falei, não, peraí, tem coisa errada nisso. Fui lá, mandei mensagem pra ele na hora. E aí, Fuzil, pô, parabéns, cara, que legal, eu vi que você saltou. Aí ele me respondeu. Ele falou, Baltresca, eu só saltei por conta daquela frase que você falou. Pela sua filha, você saltaria? E ele falou, quando eu subi no avião, eu só pensava assim, é por ela. Ela vai ter orgulho de mim. Ela vai ver o que o pai dela está fazendo. Então, por que contei essa história inteira? Porque um medo,
eu destravei com uma frase. O acesso foi feito, você entende? Entendi. Então o grande poder, Pardini, que você falou do subconsciente, da mente emocional, o grande poder está lá. Então, mudar hábitos alimentares, exercícios físicos, leitura, parar de fumar, tá lá o grande poder. Que seja levantar um peso apenas uma metáfora para algo que a pessoa quer fazer. Porque eu não estou falando de 200 quilos. Eu posso falar que 200 quilos para você pode ser um cargo novo na empresa. Sim. 200 quilos para você pode ser abandonar o que você está fazendo hoje e ir para um ramo totalmente diferente. Entende? Todo mundo tem seus 200 quilos, né? Sim, que claro. é algo que parece... Então, qual que é a mensagem disso? A força realmente está lá. O poder está no subconsciente. Você só precisa acessar. O acesso pode ser por uma frase. O acesso pode ser por uma história que você lê. O acesso pode ser por um episódio do Pardini que você escute e fale, caramba, é isso. Ou terapêutico. A pessoa vai buscar isso numa terapia. Sacou? Uhum. Entendemos como funciona o subconsciente, acessamos ele, jogo ganha. Maravilhoso. Conversando aqui, meu amigo Rafael Baltresca, hipnólogo clássico, ilusionista, especializadíssimo em programação neurolinguística, escritor, palestrante, conferencista, sobre querer é poder. Como é que você faz para poder, para conquistar, conseguir chegar lá onde você quer? Então, se você chegou agora, depois você vai voltar no começo desse episódio, porque você merece, preste atenção, e porque você precisa disso. E agora você fica até o final. E depois que você assistir inteiro, recomende, porque está sendo realmente diferencial. Agora eu vou aproveitar e perguntar para você. Diante de tudo que foi colocado até agora aqui, nós falamos de emoção, falamos de razão, falamos de motivação, né? Enfim, você acha que, por exemplo, você quer alguma coisa, mas você está inseguro, você está insegura. Você acha que você é capaz de se automotivar? Você acha que você é capaz de se auto-empolgar para fazer o objetivo? Será que você julga que sem isso você não vai? Quem vai responder para você é nosso amigo Rafael Baltresca. Se dá para a pessoa por si só, ela quer chegar no objetivo, mas antes tem uma maneira de dar um start. É isso, eu vou. Tem como fazer isso? Tem. Automotivação, um dos 3 pilares do meu livro, né? Olha só, o poder é seu, mentalidade, automotivação e protagonismo. Então vale a gente fazer um resumo bem breve de tudo isso, né? Tá. Por que a mentalidade é tão potente? Mentalidade é sintonia, né? Você é o cara especial para falar disso, Pardini. Se eu tivesse um rádio aqui, ó, um rádio, quantas frequências estão chegando aqui nesse rádio agora? Todas. Todas, né? 92.1, 101.7, 102.3, tá vindo um monte de ondas, concorda? Sim. Só que esse rádio, ele emite, ele ecoa só uma. Qual que ele ecoa? A que está sintonizada. Sim, isso. Aqui tá na frequência dele. Isso é mentalidade, é sintonia. A gente está ouvindo coisas o tempo todo. E aí você vai ver como isso vai grudar na tua resposta, sua motivação. Vamos lá. A gente está ouvindo o tempo todo. É notícia, é sobre política, aí eu ligo a televisão, uma fofoca, aí gente falando coisas interessantes, problemas em casa. Então é como se nós fôssemos um rádio recebendo não ondas, mas também ondas, mas mensagens, ideias o tempo todo. Como que a gente sintoniza? Então mentalidade é isso. É sobre sintonia o tempo todo. Então como que eu me automotivo? É sintonizando. Pô, tô no carro, cortaram, me fecharam. Como é que eu faço para sintonizar uma atitude diferente? É você dar 2 passos para trás, entende? E falar, peraí, eu não vou deixar minha energia baixar. O cara deve estar com pressa, ou então não sabe dirigir direito, e quer saber? Respira. Então o tempo todo a gente lembrar que a gente tem esse poder de sintonizar, traz pra gente uma percepção e uma ação diferente, entende? É o tempo todo, porque o ser humano é o único ser único que é capaz de mudar percepções de forma deliberada, ou seja, com intenção. O cachorro não. O cachorro ele sente algo e faz. A galinha também não. A consciência dos animais é muito menor do que a nossa. Então a nossa consciência dá pra gente essa, sabe, esse manejo de falar assim, pô, eu não gostei muito dessa pessoa. Mas por que eu não gostei muito dessa pessoa? Entende? Então assim, deliberadamente fazer perguntas a si mesmo. Então uma forma de você se manter motivado, você acender esse fogo, é você entender que o controle é seu. Entende? Sim. O tempo todo está na sua mão. É um jeito. E a percepção, para mim,
é o mestre dos mestres no jogo da vida. Tudo é sobre percepção, Pardini. Tudo. O seu carro riscou. Pô, riscou o carro. Eu posso querer matar a pessoa que fez isso, ou eu posso pensar assim, bom, paciência, não aconteceu, não tem o que fazer, sabe? Depois eu conserto esse troço, vai me sair uns 200 conto e bola pra frente, sabe? Eu não vou ficar remoendo isso. Pronto, mudei minha percepção. Tô no ponto de ônibus, passa um carro na frente, molha todo mundo, está indo pra festa, putz, lindão, tudo molhado. Você pode querer matar dois, você pode querer ir atrás, jogar uma pedra, o carro já foi embora. O que não vai mudar nada do que aconteceu. Nada. Ou você pode falar, quer saber? Eu vou ser o único convidado. Ah, sim. Todo mundo vai olhar para mim, vão perguntar, e paciência, não tem o que fazer. Quando você aprende que a percepção muda o seu olhar, o jogo está ganho. Deixa eu contar a minha história para você. Isso eu conto em um dos capítulos, não sei se você chegou a ler. Dia 17 de setembro de 2011, tá? A gente está falando de 13 anos, 14 anos atrás, mais ou menos. Eu morava com a minha mãe e com a minha irmã. Meu pai já era falecido, tá? Minha mãe tinha 58 anos, minha irmã tinha 28 anos. As duas estavam em casa, eu saí, minha namorada, a gente foi num teatro, alguma coisa assim. Quando eu voltei, elas não estavam mais em casa. Falei, estranho, né? Elas não eram de sair, era sábado à noite. Falei, bom, deve estar na minha avó ou em algum lugar. Tentei ligar, não atendia. Passa 10 minutos, toco o telefone de casa. Falei, acho que são elas, né? Avisando, alguma coisa assim. Aí pega o telefone, uma voz masculina, falando assim, aqui é da 14ª Delegacia de Polícia, subseção de Pinheiros, tá? Aqui na Lacerda Franco. A gente queria que você viesse aqui conversar com a gente agora. Putz, cara, 11, meia-noite, sei lá que horas eram. Eu fiquei apavorado, né? Tentava ligar para elas, não conseguia. Liguei pro meu tio, falei, cara, tá sabendo de alguma coisa? Ele, não tô sabendo de nada. Falei, vou para lá. Peguei o carro, vou ir para lá. Quando chego lá, veio a notícia. Rafael, sua mãe e sua irmã acabaram de ser assassinadas. O que aconteceu? Talvez você tenha visto isso, porque foi muito noticiado na mídia. Elas estavam ali no shopping Vila Lobos, tá? Saindo do shopping, elas tinham deixado o carro em alguma rua próxima, alguma coisa assim. Elas estavam naquela... bem na frente da Marginalzinha, que hoje tem até um... Sim, na mão local. Isso, tem até um guarda-rei hoje, mas não tinha, né? Então elas estavam na calçada. Veio um cara em altíssima velocidade pela Marginalzinha, embriagado, perdeu a direção, entrou na calçada e matou minha mãe instantaneamente lá e a minha irmã indo para o hospital. Quando veio essa notícia para mim, quando eu me dou conta, cara, minha vida destruiu. Minha irmã tinha 28 anos, cara, jovem de tudo. Minha mãe 58 anos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 31 talvez, alguma coisa assim. Então assim, é aquele momento que você fala assim, ó, cara, perde o chão, né? Perde seu chão. Meu pai era falecido já. Perdi minha mãe, perdi minha irmã. Morava numa casa grande, a casa antiga, que tem pé direito, sabe? Então aquela sensação ainda de solidão muito maior. Tudo que eu tinha conquistado, carro, dinheiro... Perdeu o sentido. Perdeu o sentido. Perde a razão de ser. Pra que tudo isso? Então, qual que é o antídoto, né, pra gente não cair numa depressão? Porque eu tinha chamados diários de desistir da vida. Sabe, pra mim não tinha sentido mais nada, nem amigo, nem Deus, nem religião, nem nada. Perdeu. O que eu fiz para voltar pro jogo da vida? O jogo que imagino que Deus queira que eu jogue, que é o jogo do enfrentar problemas, o jogo de resolver conflitos, né? Para mim esse é o jogo. Foi todos os dias, a partir desse dia, fala assim, olha, Deus, muito obrigado pelo que você me deu, gratidão por ter tido minha mãe, minha irmã, meu pai. E falava assim para elas, me aguardem, porque um dia eu vou estar com vocês de novo. Então eu criei uma crença de que é questão de tempo. Em quanto tempo você criou essa crença depois desse trauma? Foi o que eu ensinei para meus alunos a vida inteira, Pardini. Então quando isso aconteceu, a minha mente começou a querer me jogar para o chão. E para mim o que mais doeu foi todos os dias indo dormir, a minha mente falando assim, ó, você não ensinou para todo mundo a vida inteira que é só mudar a percepção? Muda agora. Entende? E eu vou, como que eu vou mudar a percepção para uma coisa tão triste, trágica? E dá para mudar. O jeito que eu encontrei foi esse. Eu acho que cada um tem a sua história e cada um tem a sua receita de mudar a percepção. Mas você entende? Sim, não entendo. importa o que é. Que pode ser uma demissão,
pode ser perdi uma oportunidade de trabalho, que pode ser perdi uma pessoa. Qual que é a saída? A saída é mudança de percepção. E a minha foi essa. Um dia eu vou estar junto. Que pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 5 anos ou pode ser daqui a 5 minutos. Eu não sei. O tempo, para mim, ele é divino. Mas quando acontecer isso, eu tenho a crença que eu vou estar com ela de novo. Você entende? Sim, claro. Então, para mim, Pardini, por isso que eu falei que quem entende que tudo é percepção ganha o jogo. Ganha o jogo. Porque você brigar contra um fato, você nunca vai ganhar. Eu daria tudo para voltar no tempo e ficar com elas mais um segundo. Daria tudo. Ficar um segundo só para dar um último abraço. Mas eu não vou ganhar esse jogo. Você entende? Sim, claro. Então, se eu não posso mudar um fato que eu falei para você no começo, que é brigar com o passado, como é que eu faço para me manter motivado, que foi a sua pergunta? Eu me mantenho motivado mudando a percepção. Só isso. Não é fácil, requer energia, mas quando você entende que é isso, putz, a vida tá ganha. Entende? Sim. Me divorciei tô há 2 anos divorciado, separado. Pô, é uma barra, tenho uma filha pequena. Entende? Então, todo aquele problema de trâmite judicial, isso, aquilo, é porrada atrás de porrada. É mudando a percepção. Entende? O ano passado, eu fiquei com uma herpes zoster aqui, que eu fiquei 1 mês internado. Parecia que meu mundo físico estava caindo aos pedaços. Nunca senti uma dor tão grande quanto essa. Eu tomava morfina todos os dias para suportar a dor. Como que eu faço para me manter motivado frente à perda da minha família, à minha própria doença, à minha empresa num tempo e declinando? Como é que você faz isso? Mudando a percepção. Você entende? Sim. Não é fácil, mas é possível. É você falar, para. Quando eu falei, né, no começo, problema é um presente de Deus, dizendo assim para você, você está pronto já para ser melhor do que você foi ontem. Então tá bom. É para isso. Vamos lá. Conversa com pessoas, toma um café, respira um pouco e sigo para o próximo dia. Você entende? Muito bom. Eu costumo dizer, já falei algumas vezes aqui, que eu cultuo uma coisa que é difícil, mas é necessária para todo mundo, que é você trocar ressentimento e melancolia por gratidão. Isso é uma forma de percepção. Não é? Completamente. Então, isso muda a percepção. Por exemplo, tem a nossa história toda, a minha história, eu trabalhei com Faustão, Carlos Alberto, Gugu, Silvio Santos, para mim os 4 maiores apresentadores da história da TV aberta. Não vai ter ninguém melhor. Com todo respeito a quem está aí, o Ratinho é meu amigo, excelente profissional, mas eu acho que ele é o último de uma grande geração de apresentadores. Mas o que eu quero dizer, a gente convivia com artistas, viajava lá para o carnaval com tudo pago, convidado pelos artistas, viajamos esse Brasil todo, recebemos aplausos, risadas. O mundo não mudou para nós, o mundo mudou para todo mundo. Só que nós vivemos algo tão intenso, num tempo tão curto, que ninguém vai viver mais. Então, assim, foi um privilégio, é uma bênção. A gente tem que lembrar disso com gratidão. Né? E eu não abandonei o humor, não é isso que eu quero dizer, mas quero dizer assim, aquela coisa, aquele cara que é um veterano hoje e foi uma febre em Hollywood. Mas ele pôde ser, só ele pôde ser o que ele foi. Então a gente tem que ter gratidão sempre. Falar em gratidão, quero agradecer, fazer uma pequena pausa ao meu amigo Adelson, porque ele criou um sistema de segurança chamado Skynet. Rafael, você sabe que São Paulo e Rio são o eixo dos roubos das motos, né? Lugar que mais se rouba moto no Brasil. E o Adelson criou essa Skynet rastreadores, que ele instala um chip ali na sua moto, que você nem vai saber onde está, entendeu? Assim, o cara mexe na sua moto, mesmo antes de roubar, ele pode desmontar, mergulhar na água, você vai receber um bip no telefone, você faz o procedimento no aplicativo e, cara, logo você está em contato com a equipe da Skynet, logo você está vendo o deslocamento do seu bem em tempo real, é uma coisa absurda, tá legal? É muito legal, eles destacam a equipe de segurança, conversam com a polícia militar e eles têm mais de 90% de assertividade e de sucesso na recuperação dos bens. Então anota aí que vale a pena. No Instagram é @Skynet Rastreadores. Ou você pode mandar um WhatsApp 11 947 794 474. Anote que vale a pena. Estou conversando aqui com o Rafael Baltresca sobre a relação de querer e poder. Querer é poder, sim. Tá? E como? É isso que nós estamos vendo aqui. Agora eu vou perguntar mais uma coisa para você. O medo no meio do caminho entre o querer e o poder, o desejar e o realizar, o projeto e o resultado, o medo no meio do caminho. Ele é útil como cautela ou ele é prejudicial como resultado? Tudo é útil.
Tá. Tudo é útil. Tudo, tudo, tudo. Mudando a nossa percepção, tudo é útil. A frustração pode ser útil, a raiva pode ser útil como fator de impulsionamento, sabe? A melancolia pode ser útil, como você falou, transformando ela em gratidão. Então, assim, tudo pode ser útil. Tá. E eu tenho uma história muito legal em relação ao medo. Muito legal. Tem um amigo argentino, chama Diego Minevitz, e ele tinha um sonho. Ele é mágico, escapista. Né? O que faz o escapista? Você prende ele com corda, com corrente. É um Houdini. É um Houdini, é isso. Então, o que ele queria era fazer um escape num lugar alto. Né? Eu pensei o quê? Num prédio. A gente sempre falava disso. Ele falava, Rafa, eu acho que eu vou conseguir, eu quero que você me acompanhe nessa. E aí a gente fez o projeto juntos e ele ficou todo preso, como é que chama? Numa camisa de força, num lugar alto. Chuta a altura. 2.000 metros, vai. Um pouquinho mais. 3.000 metros. 3.000 metros. Então ele foi içado por um balão lá em cima, estava a menos 5 graus Celsius, se eu não me engano. Ele soltam as cordas, né? Ele fica de ponta cabeça, sabe, num balão geladíssimo, e ele a 3.000 metros de altura, fazendo o escape, depois pegando a corda e voltando de novo. Você tá louco, bicho. Uma loucura, cara. Pior que paraquedista, porque paraquedista você tá com paraquedas ainda. Ele não tava com nenhum paraquedas. Nenhuma proteção. Não, ele, claro, tinha lá as cordas e tudo mais. Ele estava amarrado, né? Mas sempre tem risco. Quando a gente desceu, eu fiz assim pra ele, Diego, cara, você tem 2 filhas, cara. Né? Você tem uma vida pela frente, você não tem medo. E ele fez assim, fala em espanhol, né? Rafa. Sí, yo tengo miedo, pero el miedo no es mi enemigo, el miedo es mi socio. Cara, aquilo ficou na minha cabeça. O medo não é meu inimigo. Eu tenho medo, eu sinto isso. Eu sinto. Só que ele não é meu inimigo. Ele é meu sócio. Conversei mais com ele depois, a gente destrinchou isso, mas onde que ele chegou, né, em mim? Que não é a ausência de medo que faz você ir para frente. É você compreender que o medo está lá e usar essa energia. Entende? Usar essa energia. Então quando você fala, pô, o medo pode ser problema? Pode. Se você tentar fugir dele. Porque é impossível você fugir de uma sensação. É impossível. Você está no 15º andar, olhando lá fora, morrendo de medo de altura e falando assim para você, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. É impossível. Claro. Ele vai ficar maior ainda. Mas se você faz isso agarrando essa energia e fala assim, eu tô com um cagaço. Mas é justamente isso que vai fazer com que eu faça algo. Por exemplo, quando eu salto de paraquedas. Cara, eu tô a 12.000 pés. São 4.000 metros de altura. Aquela portinha abre, Pardini. Entra aquele vento gelado. O coração, ele bate na garganta. Não é medo. É pavor, cara. É um cagaço assim, o coração aqui. Se eu tento fugir disso, eu perco pra ele. Eu tenho que abraçar isso. Falar assim, é isso, vai, vamos, eu vou assim. Tá tudo certo, eu aprendi, tá na minha cabeça e você vai. Entende? Então, fugir de uma emoção não rola. Você tem que abraçar ela, falar, ok, eu tô sentindo isso, tem um porquê. A raiva, por exemplo, né? Pô, a raiva é uma emoção destruidora. Só que se você acerta a sua sintonia, você pode mudar a direção da destruição. A raiva, ela pode destruir você. Ela começa dentro, sabe? Começa a te destruir. Se você usa isso para destruir algo externo, ela é útil. Por exemplo, vamos supor uma situação hipotética. O cara trabalha há 20 anos na empresa, um chefe sempre foi muito querido. Um dia ele falou, olha, infelizmente, agora é outra geração, né? Já está ultrapassado. Demissão. Bum! Puta raiva, que pode gerar uma depressão. Agora, se você pega essa raiva e fala, quer saber? Eu tô puto. Eu vou pegar essa raiva, cara. Eu vou mandar 20 currículos por semana. Mas 20 por semana, bem feito. E trabalhar mais por isso. Você entende? Sim, e você claro. pega essa energia, daqui a pouco você tá num outro lugar e a coisa acontece. Então você não fugiu de uma emoção, seja ela medo, raiva, frustração, entende? Sim. Você usa essa energia e aí você dá o foco certo para ela. Tem uma coisa legal, Pardini, que eu ando estudando. A gente não tem um único corpo. A gente não tem.
Esse corpo físico da matéria, do que a gente pega, do que a gente, sabe, vê, esse é um dos corpos. Nós temos mais 2, ou se a gente dá até para abrir mais isso. Mas tem um outro corpo, que é o corpo mental e o corpo emocional, e tem um outro corpo, que é o corpo espiritual. Entende? Sim. Todo mundo. A gente tem o corpo físico, matéria. Quando a gente fala sobre trabalho, sobre sucesso, sobre desenvolvimento, é falando do corpo físico. Só que tem o outro, o mental e o corpo emocional. Aí eu falo das minhas emoções, eu falo dos meus pensamentos. E tem um outro corpo, que é o corpo espiritual. E nesse corpo espiritual, a matéria não importa mais, é energia, entende? Sim, claro. Então isso é uma forma de mudar a percepção de tudo. Às vezes acontece algo com você, e se você dá 3 passos para trás, fala, opa, peraí, foi no corpo físico isso, entende? Como, por exemplo, algumas injustiças que a gente vê. Fala, bom, essa é uma injustiça no campo físico, é uma injustiça até no campo mental, mas eu tenho certeza que o campo espiritual não vai permitir que essa injustiça vá para frente, entende? Sim. Então, quando eu não posso mexer em algo, porque o que eu posso mexer, eu vou mexer, a gente vai agir. Mas tem coisas que a gente não pode mais mexer. Faz parte do passado. Basta a gente olhar um pouco mais de longe e entender que no campo espiritual aquilo vai ter seu lugar. Eu acredito muito na lei do karma. Muito. Que é o universo entrando em equilíbrio. O que a gente faz hoje, em algum momento, volta pra gente. Para equilibrar. Entende? Sim. Então são formas, Pardini, de acalmar o coração, mudando a percepção. Muito bom. Estou gostando demais desse papo, está fantástico, conversando com o Rafael Baltresca sobre querer é poder. E querer e poder. Aí, dentro de querer e poder, eu pergunto para você, a obsessão, para você, na busca por um ideal, na busca por um... O cara quer comprar uma casa, um carro, ele quer viajar, ele quer... Bom, enfim. A obsessão, ela é positiva ou negativa na busca por um objetivo seu? Uma pergunta boa, viu? Eu acho que ela é mais positiva do que negativa. Porque a obsessão pode vir do que for, sabe? Você fala assim, vem em mim, vem em mim. Pode vir o que vier, que você ainda vai dar um passo para frente. Nem todo mundo é obcecado. E eu acredito que a obsessão, ela é fundamental. Sabe por quê? Porque a obsessão, ela faz aquilo que a gente falou antes. Ela deixa a motivação de lado. Não importa que eu não estou motivado, mas eu estou obcecado por conquistar isso. O que vai deixar a obsessão ruim, eu acho que é o foco. É o que eu vou fazer com a faca. A faca eu posso passar manteiga no pão, ou a faca eu posso matar uma pessoa. A faca é a faca. A energia que eu vou colocar nisso, para onde vai isso, aí depende de mim, depende de valores, depende de ética. Né? Então, assim, a obsessão como sentimento, eu acho que ele é poderoso. Poderosíssimo. Quem fala assim, olha, eu passei por isso, eu tenho problemas, eu não tive recursos, eu não tenho recursos, mas eu vou chegar lá, cara. Cara, quem tem esse fogo, pra mim é uma dádiva. Você conhece gente assim, obcecada? Que Conheço, fala, cara, vários. vai acontecer esse troço. O Janguier Diniz, né, hoje é um empresário super... de sucesso, o cara tem diversas universidades, ele é um mestre, ele é um cara assim fora de série. Eu tive a honra de ficar com ele durante algumas horas num evento. Ele fala muito sobre isso, né? O obcecado, o apaixonado. Esse cara ganha o jogo. A vida pode fazer o que for. Veja, mas obsessão tem que andar junto também com bom senso e consciência, né? O cara não pode ser obcecado a ponto de fazer loucuras pelo que ele quer conseguir. Por isso que não se torna prejudicial. Pega um cara que é obcecado por uma mulher. Isso acontece, crime passional direto, né? Sim. Ele não consegue, ou ele vai matar ela e se matar, ou ele vai matar quem está com ela, ou enfim. O crivo é sempre a ética, né? Para mim, de tudo que a gente falou até agora, de tudo, o crivo tem que ser a ética. Ética é muito mais simples do que parece ser. Sim. Eu vi uma explicação tão simples, tão poderosa. Ética é fazer algo que seja bom para você, para os outros e para o mundo. Se você faz algo que é bom para você, para os outros e para o mundo, na PNL a gente chama isso de ecologia, tá? Nada a ver com florestas e bichos, mas na PNL equilíbrio, né? É o equilíbrio, entende? Então quando eu falo assim, olha, o que eu faço é bom para mim, para os outros e para o mundo, tá tudo bem. Nesse caso, se a obsessão
faz mal para mim, porque eu estou me adoentando, ela não é válida, não é ecológico. Entende? Então, de todo o nosso papo, Pardini, mesmo naquele que a gente fala de percepção, quando a gente falou de automotivação, de sintonia, que a gente falou tudo. Se não for bom para mim, ou para outra pessoa, ou para o todo, não é ético. Tira do jogo. Tudo tem que passar pelo crivo da ecologia. Né? E hoje, infelizmente, eu acho que é o que a gente mais carece no Brasil, que isso vem da educação. Para mim, tudo ela se baseia na educação. Se você tem uma educação melhor, educação de valores, de princípios, imagina você ensinar esse conceito que você está trazendo aqui nos seus podcasts nas escolas. Imagina uma criança de 12 anos ouvindo sobre isso, sobre motivação, automotivação, mudança de percepção. Entende? Então tudo está na motivação, na educação. Se tem educação de qualidade, você vai ter menos problemas na saúde, porque a pessoa vai se cuidar mais, ela vai ter mais crivo quando ela for fazer as coisas, você tem menos problemas na segurança, você tem menos problemas na economia, você tem mais desenvolvimento de empregos, você entende? Claro, Tudo claro. se baseia na educação. Então você vê para onde um país está indo, olhando para a educação dele. Ele não precisa falar mais nada sobre o Brasil, entende? Acho que desenvolvimento humano deveria ser ensinado no jardim de infância, com os pequenininhos. Você vai falando já sobre isso. Muito legal. Uma criança que tem um pouquinho de inteligência emocional, sabe, um adolescente, cara, eu perdi provas porque não tinha inteligência emocional. Eu ficava totalmente desesperado e ia mal na prova. Então, no Japão, a gente tem algumas escolas que ensinam meditação para crianças. Então, imagina uma criança com 10, 12, um adolescente, pré-adolescente, que já sabe sobre mentalidade, que sabe que tudo é mudança de percepção. Entende? Que compreende que os problemas, eles têm um porquê. Imagina isso sendo ensinado para essa turminha pequenininha. Isto para o mundo, né? Não muda tudo? Nossa, seria Muda tudo. um mundo ideal, praticamente. Olha que interessante isso. A gente falou sobre consciente e o subconsciente. Uhum. A nossa mente racional e a emocional, certo? Sim. E o emocional, por diversos exemplos que a gente deu aqui, ela é muito mais potente. É ela que domina a gente. E quando na minha infância, na sua infância, ensinaram pra gente na escola sobre raiva, sobre frustração. Você teve aulas sobre emoções? Não. Cara, a gente tá falando da coisa mais importante da nossa vida. A mais importante, Pardini, que é lidar com emoções. E nunca ensinaram pra gente sobre isso quando a gente era pequeno. Tá vendo como tá meio invertido isso? É isso que tem que falar. Antes de geografia, português, matemática, história, antes de artes, antes. Vamos entender sobre emoções. Vamos falar sobre tristeza. Vamos falar sobre medo. Medo. Criança tem medo? O que ela faz com medo? Não é? Por que não tem? Quando tem? E quando tiver? Tem que falar sobre isso. Então, para mim, o que falta é educação emocional para as pessoas. Porque aí você não vai ter, como a gente tem hoje, um monte de profissional infeliz com o que faz, sabe? Uhum. Emocionalmente quebrado, todo durão assim na tua frente. Mas lá em casa, o cara tá quebrado. Eu trabalho com hipnoterapia também, eu dou aulas de hipnoterapia. O que chega para mim de pessoas com abuso moral, abuso sexual, pessoas com depressão, ansiedade. Mas o que chega você não tem noção. E a gente vê que as pessoas estão emocionalmente fragilizadas. E aí o que acontece? Acontece um probleminha desse tamanho. Sabe o que a pessoa vai querer fazer? Lembra que eu falei? Problema é algo na frente, né? Essa pessoa fragilizada, quando aparece um problema, sabe o que ela quer fazer? Ela foge, ela quer um atalho. E o que é o atalho? Drogas, bebida, suicídio. Isso é atalho. Porque se eu não consigo lidar com esse problema, eu quero fugir. E aí está o problema. Buscar atalhos. De falar assim, eu não consigo lidar com isso. O que eu faço para não ter mais isso à minha frente? Aí vem drogas, vem bebida, vem o suicídio, vem um monte de coisa. Entende? Sim, claro. Então, para mim, a base de tudo que a gente conversou hoje e da vida é inteligência emocional.
Porque aí você pode ter trabalho, você não tem trabalho, você pode ter dinheiro, você pode não ter dinheiro, você pode ter uma pessoa do seu lado, um casamento, você pode não ter uma pessoa ao seu lado. Cara, aí a vida, meu amigo, a vida não é o que a gente quer que ela seja. A vida é o que ela é. E quando a gente tem inteligência emocional para abraçar tudo isso, flui. Olha só, a gente infelizmente está estourando o nosso tempo, mas eu vou continuar mais um pouquinho, peço desculpa da produção. Tem 2 assuntos ainda que eu não posso deixar de perguntar, vou só pedir para o Rafael, que esses assuntos são tão fascinantes, eu não tenho coragem de interromper. Então eu vou pedir para o Rafael dar uma resumidinha, mas não posso deixar de perguntar. Presta atenção, você aí. Quantas vezes você já pensou num objetivo e falou, bicho, eu não vou conseguir, cara. Eu não vou conseguir porque é muito para mim, né? Ou quantas vezes você já se comparou com o objetivo e falou, mas isso daí eu não vou nem tentar de tão pequeno, eu mereço algo maior. Então, assim, o pensamento é uma energia, portanto, é algo abstrato. A realização é palpável, mas o pensamento é abstrato. Aí eu pergunto para você e pergunto aqui para o Rafael em seu nome. O tamanho do pensamento faz diferença? Então, por exemplo, assim, eu tenho um objetivo na vida, tá? Mas aí o fato de eu pensar talvez menor do que eu devia pensar, isso torna meu objetivo fora de proporção, dificulta, ou seja, assim, pensar pequeno para uma coisa que eu considero um grande objetivo. Como é que eu sei se eu estou pensando pequeno para aquilo e se isso influi mesmo? Primeiro, deixa eu falar para você que esse aqui está sendo um dos podcasts mais legais que eu já participei. Que bacana. Tá super fluido, tá divertido. Agradeço ao Porra, vivo eu que me sinto, privilegiado de ouvir isso de um cara como você. É que estar com o mestre fica fácil, né, Pardini? Você é mestre nisso daí. Essa frase é minha, porque eu li, né? Eu vi alguns vídeos seus, eu conversei com o Ventura, eu vi grandes partes do seu livro e eu procurei formular perguntas não baseadas no teu conteúdo, mas na maneira que você pensa. E infelizmente faltou muita coisa, mas esse cara vai voltar no futuro como outros aqui. E eu procurei fazer realmente uma entrevista diferente. Eu procurei não falar sobre hipnotismo, PNL e ilusionismo, mas falar do seu modo de pensar. Então, essa sua consideração está me recompensando do esforço. Muito obrigado. É de coração. É muito interessante falar sobre isso, né? Sobre qual o limite, né? O pensamento ele influencia ou não. Tem uma frase que fala assim: pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Então, procure pensar grande. Eu verdadeiramente acredito, Pardini, que o universo ele é ilimitado. Ele é ilimitado. Não tem limites no universo. Para tudo, para emoção, para ação, para dinheiro, para negócio, é ilimitado. Somos nós quem colocamos limites nele. Somos nós, cara. Se eu falo para você, olha, vamos falar financeiramente, meu sonho é ganhar 5 mil, ou 50 mil, ou 5 milhões, ou 5 bilhões, quem põe o limite sou eu. E o sonho, o desejo, ele é fator crucial para as minhas ações de hoje. Tá. Se eu ponho na minha cabeça, quer ver? Eu ponho na minha cabeça, vem comigo aqui, vamos lá, a gente vai fazer assim, ó. Pardini, vamos passeando, cara, andando até a Barra Funda. Uhum. Vamos. O que a gente leva? Você vai falar assim, até a Barra Funda daqui, eu acho que a gente chega em o quê? Umas 2 horas, mais ou menos. Vamos levar uma camiseta, pode ir de chinelo, aguinha, tá de boa. Concorda comigo? Claro. Então, olha só, se o meu pensamento é chegar até a Barra Funda, a gente pensou nisso. Agora, e se eu falar para você assim, Pardini, vamos fazer uma viagem, eu e você? Vamos até... pode ser Natal. Natal, lá no Rio Grande do Norte. Mas vamos a pé. Vamos. O que a gente vai levar em Pardini? Muda tudo. Cara, vamos ter que levar uma mochila, o sapato ele vai ter que ser adequado, você concorda? Sim, claro. Eu vou ter que levar talvez aqui um gelzinho pro joelho. Essa viagem vai demorar quanto tempo? Pelo que eu tô vendo aqui, vai demorar uns 40 dias. Tá, onde a gente vai comer, vamos fazer um plano, vamos levar um mapa. Agora se eu falo para você que a gente vai juntos até a Espanha, muda tudo. Eu falo isso porque eu fiz o caminho de Santiago de Compostela em 2011 e eu percorri 1.000 quilômetros a pé. E uma das coisas que eu mais entendi é sobre a sua pergunta. Quando eu penso em ir até a Barra Funda, que é aqui do lado, o que eu tenho, o meu preparo é um. Se eu penso em ir até Natal, o meu preparo é outro. Ou seja,
Se no meu pensamento eu jogo um limite aqui na frente, minhas ações, meus comportamentos, meus estudos são uns. Se no meu pensamento eu jogo lá para cima, você está entendendo? Claro. Lá para cima, porque o universo não tem limite, quem dá limite sou eu. Eu penso lá para cima, o meu preparo começa a ser outro. As pessoas que eu tenho que me conectar, o que eu tenho que estudar, onde eu preciso aprender, o que eu preciso fazer. Entende? Sim. Então, é isso. Não tem muito o que falar. Pensamento vai limitar onde a gente vai chegar. Certamente. Por isso que estar ao lado de pessoas que fazem mais do que eu faço é importante. Porque essas pessoas, esse círculo, essa comunidade, vai me mostrar formas de pensar que eu não tenho ainda. Entende? Então, por exemplo, eu venho aqui hoje e falo, cara, putz, sempre sonhei em ter um podcast. Aí eu começo a conversar com você. Você fala, olha, eu tenho aqui, funciona assim. Ah, interessante. Ou seja, o nível de pensamento, ele fez assim, tuc. Entende? Sim. Então, às vezes é difícil, sozinhos, os grandes visionários foram pessoas que enxergaram além, sem ter pessoas ao lado mostrando o além. Então, o difícil é isso. É sozinho a gente enxergar além, a gente pensar além. Por isso que é sempre bom a gente estar junto de pessoas que fazem mais do que a gente faz. Que são mais do que nós somos. Entende? Sim, claro. Porque vai ajudar o pensamento a entrar num patamar maior. Muito bom. Dá aqui seu livro. Meus Presente. amigos, Esse é presente para você. Obrigado. Esse aqui é o Rafael Baltresca. Está conosco aqui. Vou falar mais uma vez para você. Se você chegou agora, preste atenção e assista desde o começo. Mas se você não chegou agora, vale a pena repetir. O Rafael Baltresca é hipnólogo clássico, um grande estudioso de programação neurolinguística, escritor, conferencista, palestrante, ilusionista, enfim. E tudo isso que a gente conversou aqui, não. Mas muito mais do que isso, está aqui nesse livro, eu peço para a produção aqui mostrar, lá, ó. O Poder é Seu. O Poder é Seu. Ele é da editora Palavras, certo? Palavras dos Céus. Palavras. E a pessoa pode comprar pela internet esse livro? Pode. Está no meu site, se entrar no meu Instagram, que é Baltresca, que é meu sobrenome. Isso. Tem lá o link do livro, manda uma mensagem que a equipe responde. É um livro bem legal. Ele foi feito com o objetivo de ajudar as pessoas a pensarem diferente, agirem e se desenvolverem. Que presentão, cara. Muito obrigado. Você está me dando aqui muitos passos de uma nova consciência. E esse livro, Pardini, todo capítulo tem um QR Code que a pessoa pode ouvir o livro. Ah, muito então, legal. Se a pessoa quiser ouvir andando, ou até quem não sabe ler. Ele vira um audiolivro. Ou quem não pode ler, ele é um audiobook também. Pô, que maravilhoso. Então que baita ideia fantástica, tá? Então, eu queria dizer para você o seguinte: o Instagram dele é @Baltresca, tá? O YouTube dele é O Hipnólogo 1. O Hipnólogo 1. E você dá treinamento online também? Você tem? Sim, tem curso de hipnose, eu tenho um curso presencial de hipnose, que é um curso profissionalizante, são 8 dias, é uma imersão. Tem um curso online também, tem um monte de coisa. Tem palestras, né, para quem tem empresas e quer me levar para empresa. Não deixe, cara, de levar para sua escola, para sua faculdade, para sua empresa, a palestra desse cara. Imagina, os seus funcionários vão se redescobrir em algumas horas, ou talvez menos, vão se transformar e a sua empresa vai se transformar. Isso vale para você, professor, que tem os alunos, isso vale para vocês todos, tá? E eu não posso encerrar, eu vou pedir para ele responder só no sim ou não, resumidamente, porque a gente está muito estourado. Eu gosto muito de Walt Disney, e os pensamentos dele, a filosofia dele são eternos, estão aí, pessoas do mundo todo viajam para dentro do sonho que ele construiu, vamos dizer assim. Vou dizer algumas frases do Disney que eu gosto aqui, você me diz se concorda ou não. Se você pode sonhar, você pode realizar. É assim, é o mais fácil dizer sim, né? Sim. Para realizar um impossível, basta acreditar que é possível? Não basta acreditar. Tá. Mas acreditar é um pedacinho do quebra-cabeças. E finalizando aqui, uma que é espetacular, eu amo essa frase. E sonhar não é o que a gente faz quando dormimos, mas o que nos mantém acordados. Sabe por que? Absolutamente sim. Maravilhoso isso. Legal, gente. Ó, eu estive aqui com o Rafael Baltresca, vai no Instagram dele, que é maravilhoso. @Baltresca, é facinho de chegar, tá legal? Você vai levar aqui meu nome, de toda a produção do Estúdio Rocha, essa humilde lembrança, uma xícara igual essa aí, que você usou durante o podcast,
Posso encerrar com uma última coisa? Por favor. Enquanto eu abro o presente? Sim. Eu perguntei para você bem no começo quem é você. Né? E quando me perguntam também, eu falo o que eu faço, as coisas que eu já fiz. Mas, na verdade, quando a gente fala quem nós somos, nós estamos falando quem nós fomos. Quando eu falo eu sou engenheiro, é quem eu fui. Quando eu falo eu sou palestrante, é quem eu fui. Eu estou falando do passado. Quem nós somos de verdade não tem a ver com o nosso nome, nem com o que a gente faz. Eu acredito que nós somos... Porque a gente pode mudar de nome e continuaremos sendo quem somos. Sim. A gente pode mudar de profissão e continuaremos sendo quem somos. Sim. Então, quem somos não depende da profissão, nem do nome, nem num aspecto físico. Nós somos uma energia. E essa energia será sempre quem nós somos. Independente se a gente muda de nome, se a gente muda de profissão, ou se até a gente perde esse corpo. A gente ainda vai continuar sendo energia. E o nosso papel nesse mundo, na minha percepção, é a gente fazer coisas boas, como o podcast que você faz, como a alegria que você traz, justamente para aumentar o nível de energia, entende? Para acelerar, para deixar uma energia cada vez mais forte, cada vez mais elevada. Então, muito obrigado. Eu tenho certeza que o dia de hoje aqui com você elevou o meu nível energético. Agradeço. Obrigado, Pardini. A recíproca é 100% verdadeira. Adorei a caneca. Agradeço em nome de todos. Tenho certeza que até a produção curtiu demais, tá? E você que tem empresa, você que quer fazer um presente de aniversário, um souvenir, digamos assim, qualquer coisa, procure a Cris Artes, que faz essa caneca maravilhosa, tá legal? Pedi para a produção colocar o vídeo para vocês verem aí, ó, tá rodando aí, tá? Ali eu tô bem feio, mas ele vai fazer a sua foto bem bonita. Ele faz bonés, ele faz camisetas, canecas personalizadas, tudo o que você precisar, preço justo e com muita qualidade. Instagram, @CrisArtes, _Cris Bassi, com 2 Bs e 2 S. Cris Artes, _Cris Bassi, tá bom? Muito obrigado, Rafael. Mestre, obrigado. Prazer, pelo me convite. sinto recompensado, tá bom? Muito mais sucesso para o seu trabalho, muito mais projeção para os seus pensamentos e muito obrigado pela sua presença. A gente volta no próximo episódio com você aí, hein? Com certeza. Valeu? Beijo, até lá. Tchau.